19, e essa palavra, natureza humana grifada. Eu acordei num tiro, num pulo, já acordei, saí correndo, catei minha Bíblia e abri. Eu falei, é a confirmação de Deus, mas Senhor, me dá a revelação, porque eu não sei o que o Senhor quer falar. E enquanto eu preparava essa mensagem, irmãos, Deus revirou minha alma do avesso. E a minha oração nessa tarde, enquanto eu intercedia por esse culto aqui, o Senhor revira a tua alma também do avesso. Para que Deus traga à tona na tua mente, no teu conhecimento, áreas da tua vida, assim como da minha vida, que precisam da transformação do Senhor, tanto na mente, na alma, no corpo, no nome de Jesus. Então eu creio que Deus tem algo reservado para nós através dessa palavra. Gálatas 5, vou começar com o 13, que fala assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pula para o verso 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, é o Espírito de Deus que guia vocês. Então, vocês não estão debaixo da lei. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio na direção do Senhor para esta mensagem. Que não seja eu quem pregue, Senhor, mas que seja o Senhor quem pregue no meu lugar. Eu estou aqui, Senhor, como um vaso para ser usado nas tuas mãos. Que a minha voz seja a tua voz, que o meu entendimento seja o teu entendimento. Derrama sobre mim, Senhor, a palavra da revelação e que transborde a igreja, trazendo cura, trazendo libertação, no nome poderoso de Jesus. Espírito de Deus, derrama da tua graça nesse ambiente, em nome de Jesus. E eu já te agradeço porque eu creio nessa oração. Amém, igreja? Amém. Nessa leitura, quantos aqui prestou atenção na leitura ou só ficou com a mente divagando? Prestaram atenção na leitura? Nessa leitura eu percebo que estamos diante de dois governos. O governo da natureza humana e o governo do Espírito de Deus. O governo da minha alma e o governo do Espírito. O governo da minha carne e o governo do Espírito. O governo da minha carne são as minhas vontades, meus desejos, minhas paixões, minhas cobiças, minhas concupiscências, que são os desejos carnais, materiais e sexuais. Tudo isso está acoplado, unido com a minha natureza humana, a minha alma, a minha carne. Amém até aqui, irmãos? Amém. Então estamos diante do governo da alma e do governo do Espírito. É isso que o texto me mostra. A nossa natureza humana, ela foi manchada pelo pecado, lá no Jardim do Éden. Em Romanos 3, 23, vai falar que por causa do pecado, nós fomos destituídos, nós fomos retirados da glória de Deus. Outrora estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Isso significa a morte espiritual. Mas no verso 24, a Bíblia vai relatar uma vitória, porque fala que nós fomos justificados pela graça e pela redenção em Cristo Jesus, que se ofereceu como sacrifício para nos salvar. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Hoje temos a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Estávamos perdidos, íamos ser destinados ao inferno. Nós íamos ser fracassados através de quando o homem comeu do fruto proibido que não era para ser comido. Nós estávamos destituídos, fomos retirados da presença de Deus. E graças ao Senhor Jesus, graças ao seu sacrifício naquela cruz, nós podemos nos achegar livremente, de consciência limpa diante do Senhor, de vestes limpas, porque a nossa natureza humana foi manchada pelo pecado. As nossas vestes, que em outro tempo era manchada pelo pecado, hoje elas são alvas como a neve por conta do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Somos salvos, irmãos. Hoje somos salvos
mediante ao sacrifício. Mas a nossa natureza, ela tem que ser, ela deve ser crucificada junto com a nossa carne. Vamos voltar para Gálatas, que é o livro principal. Gálatas 5, verso 24, vai dizer que as pessoas que pertencem a Cristo, vamos lembrar, somos salvos, amém? Somos salvos. Porém, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza delas junto com as paixões e desejos dessa natureza. Não é porque somos salvos que devemos continuar na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que carrega o nome de Cristo, afaste-se do pecado. Pecado não é mais a roupa do crente. As nossas vestes se tornou alvas como a neve. O pecado mancha nossas vestes. Uma vez lavados, devemos permanecer lavados, porque a prática do pecado nos suja. E lembrando que o pecado nos destitui da presença de Deus. Voltando a dizer, a natureza humana é a minha carne, grava isso. A natureza humana é a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, paixões, cobiças, concupiscências, que são os desejos materiais e sexuais, inclinações, declínios e emoções. Tudo isso, esse combo todo, faz parte da minha natureza humana. Indo mais fundo, quero entrar no detalhe a respeito mais profundo da nossa natureza humana. Na nossa natureza coexistem, está acoplado, formando um único conjunto, a minha alma e o meu eu. A minha alma e o meu eu coexistem na minha natureza humana. Estão acompanhando até aqui? Está dando para entender, irmãos? O meu eu, quem eu sou, é composto pela minha personalidade e pelo meu temperamento. Vai acoplando tudo, porque tudo isso é o combo do que é a minha natureza, o que é a minha carne, o que é a minha alma. Dentro da minha natureza coexiste o meu eu, que é a minha personalidade, e o meu temperamento. Isso sou eu, isso é você. A nossa personalidade são características moldadas, acrescentadas e ajustadas no meu eu, em quem eu sou, durante o meu desenvolvimento como ser humano. Isso dentro dos nossos costumes, educação, cultura e caráter. O nosso caráter está dentro da nossa personalidade, porque o nosso caráter, ele é moldado. Tudo que foi acrescentado em nós, moldado através de educação, cultura de cidade, cultura de país, cultura de estado. Nós vivemos no Brasil, mas de estado para estado a cultura muda. Mês retrasado eu fui para Goiânia, a cultura lá é totalmente diferente. Eu me estranhei bastante, talvez se eu ficasse ali mais uns 2 meses, eu iria me moldar àquela cultura. Assim é a nossa personalidade. Ela é moldada através de costumes de regiões que a gente vive, através da educação que recebemos como criança. Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe não me ensinou a ser muito educada, no sentido de chamar os mais velhos de senhor ou de senhora, de agradecer quando receber algo, de falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso eu não aprendi na minha educação na infância. Isso afetou a minha vida adulta, porque quando eu fui trabalhar com o público, diante de clientes, eu não sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sabia agradecer, eu não sabia despedir um cliente na porta. E tudo isso foi algo dentro da minha personalidade criada, acrescentada. Logo ali a minha patroa, muito gentil e cheia da graça de Deus, me educou novamente. Ela começou: Carol, você tem que falar bom dia, você tem que falar boa tarde, você precisa agradecer, você precisa acompanhar o cliente até a porta. Então tudo isso foi sendo moldado em mim novamente. O pastor Adelino tem me moldado também. Eu falo que eu sou uma filha mal educada,
mas ele tem me educado também. Eu falo me educado, irmãos, no sentido de coisas triviais. Tem muitas coisas, por exemplo, a Manu é testemunha. Às vezes eu mando uma mensagem para ela, eu falo, Manu, nem cumprimento, não perguntei como que ela está, nada. Já vou direto ao assunto. E com o pastor Adelino ele tem me ensinado, filha, olha, cumprimenta. Você está bem? Esse dia eu mandei um áudio para uma pessoa, oi, boa tarde, tudo bem? Você está bem? Eu falei para o pastor Adelino, olha como eu estou ficando educada. Educação básica, irmãos. E tudo isso é acrescentado à nossa personalidade. Dentro do nosso eu, dentro da nossa alma, existe também o nosso temperamento. O temperamento, irmãos, já não é algo que é moldado, acrescentado a mim e a você. É a essência de Deus em mim e em você. É aquilo que você é de cara limpa, sem filtro, sem fingimento. É aquilo que você é sem máscara, sem força, sem esforço. É você daquele jeito, igual eu aqui, ó. Você está vendo? Essa é a essência do meu ser. Essa é o molde que Deus me criou para ser. Isso não é moldado. Isso é apenas lapidado ou deturpado diante das mesmas circunstâncias. Costume, criação, educação, cultura, tudo isso deturpa o nosso temperamento, mas não que o molda. Amém, igreja? Amém. Esse jeitinho que você é, quando ninguém está vendo, essa é a essência de Deus dentro de você. Isso é quem você é quem Deus designou que você fosse. Dentro dos temperamentos, existem 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu vou dar uma leve pincelada só para vocês entenderem, senão não dá tempo, né, pastor? O fleumático é aquela pessoa que ela é vagarosa, ela é pacífica. O colérico chamaria ele de lento, porque o colérico ele é muito agitado. Mas os fleumáticos, eles são lentos de natureza. É a natureza deles. Eles não precisam fazer esforço nenhum para ter vagarosidade. Os fleumáticos, a natureza deles é ser calmos, serem pacíficos. Se você tiver uma bomba, uma coisa precisando ser acalmado, procura um fleumático, porque ele vai trazer paz para a sua vida. Ele vai trazer água em cima do incêndio. Ele vai sempre apaziguar uma situação. Ele vai sempre enxergar o lado positivo da situação. Porém, em todo temperamento existem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Por exemplo, no nível do fleumático, o fato dele ser devagar, às vezes ele é devagar em tudo. É aonde ele precisa ser lapidado naquela área do temperamento dele, para que ele flua da maneira que Deus o chamou para fluir, para que ele funcione da forma que Deus o chamou para fluir. Porque a calma do fleumático é para acalmar o caos. Não é para ele ser calmo em circunstâncias em que ele precisa ter agressividade. Um exemplo, o fleumático muitas vezes negligencia a educação de filhos, porque ele é muito vagaroso. E às vezes ele precisa de um pouco de agressividade para ter pulso firme com filhos. Um exemplo, tá bom, irmãos? Isso são áreas dentro do temperamento, não é moldado, porém precisa ser amadurecido, lapidado, para que não se torne um ponto fraco dentro do temperamento. Temos também um temperamento sanguíneo. A Lu não está aqui hoje, eu queria muito usar ela como exemplo. A Lu é totalmente sanguínea, aquela pessoa alegre, a alegria está no coração. É a Lu, é o sanguíneo. O sanguíneo está o tempo todo com essa alegria transbordante. Ele acorda às 6 horas da manhã assim, ó, louvando a Deus. É do sanguíneo ser assim. O sanguíneo também tem pontos fracos e tem pontos fortes. O sanguíneo é aquela pessoa que sempre é alto astral. Ele está sempre bem, está sempre feliz, está sempre derramando alegria em cima da amargura dos outros. Essa é a essência do temperamento. Essa é a plenitude de Deus que Ele quer que nós funcionamos dentro de cada temperamento, porque isso é a essência do nosso ser. Porém, existem pontos fracos onde não foram lapidados. E áreas que não foram lapidadas, vai fazer o quê? Às vezes ele quer despejar uma alegria goela abaixo de um irmão que não está pronto para receber toda aquela alegria. O que ele faz? Afasta o irmão de perto. Tem pontos fracos
encorajamento, nas coisas corriqueiras do dia a dia. O sanguíneo tem sempre esse tipo de queda brusca, ou seja, é um ponto fraco. Ele precisa ser trabalhado nessa inconstância. Ele começa um projeto aqui, daqui uma semana ele não quer mais porque ele enjoou, ele cansou. Ele começa outro projeto porque ele já enjoou. E por aí vai, ele começa várias coisas e não termina nada. Mas Deus quer que o sanguíneo flua, funcione em toda a plenitude da essência do ser dele. Por quê? Porque Deus sabe que o sanguíneo tem essa capacidade de começar novos projetos, mas Deus quer que ele flua no sentido de sempre terminar, sempre acrescentar, sempre ir para frente. E assim sucessivamente. Tem vários outros pontos que hoje não dá tempo. Um dia, se Deus permitir, os irmãos quiserem, eu posso trazer um estudo mais detalhado sobre isso. Amém, igreja? Amém. Quero falar um pouquinho sobre o melancólico. Irmãos, se você precisa de ser escutado, procura o melancólico, porque ele vai abraçar a tua dor. O melancólico, ele vai sempre te ouvir horas e horas. Você pode chorar, ele vai ainda capaz de debruçar no teu colo e chorar junto com você. O melancólico tem uma disciplina invejável. O melancólico, ele projeta tudo na vida dele. Ele trabalha por conclusões de projeto. Ele projeta tudo, desde a hora que ele levanta até o final do dia. Tudo nele é programado. E isso é uma bênção. Só que isso, se for usado de maneira desregulada, ele acaba desenvolvendo transtornos. Por exemplo, toques. Porque precisa ser exatamente do jeito que ele programou. Se sair daquela programação dele, ele surta. Isso já não é bênção. O melancólico precisa funcionar dentro daquilo que Deus chamou para ele ser, dentro da essência completa de Deus. O melancólico, ele precisa, como todos os temperamentos, ajustar. Existe o colérico, eu não vou falar do colérico. Você é colérico que nem eu. Pronto, já contei. Colérico, irmãos, foge de um colérico. Mentira, não foge não. Pastor é um colérico já bem maduro, tratado. Vejo várias características dele debaixo do governo do Espírito. E, irmãos, eu sou colérica. Colérica é isso aqui que vocês veem. Pá! Colérico, ele é movido a resultado. Colérico, ele é extremamente focado, extremamente objetivo. E dentro dessa objetividade do colérico, ele precisa vigiar, ser moldado. Por quê? O colérico fala muitas verdades. Só que às vezes o irmão não está preparado para escutar a verdade. E o colérico é muitas vezes interpretado como grosseiro, porque ele é objetivo, na verdade. Ele só quer ser prático, porque tempo para o colérico é dinheiro. Brincadeiras, tá bom, irmãos? O colérico é movido a resultado. O colérico, ele foca no objetivo e ele vai ali sem olhar para o lado. Eu lembro que há uns 8 meses atrás eu li um versículo na Bíblia que fala, lá em Timóteo, fala aqui sobre a liderança na igreja. Aquele que quiser exercer qualquer tipo de cargo dentro da igreja, irmãos, leia 1 e 2 Timóteo. Vocês vão apanhar horrores lá. Para recapitular e rever os princípios de quem quer servir a Deus. E eu li um versículo lá dizendo assim que aquele que quer ser líder dentro da igreja, ele precisa manusear bem a verdade. E ele precisa ter conhecimento daquilo que ele fala. A hora que eu li aquilo, eu lembro que eu grifei assim de canetinha, tirei uma foto do pastor, falei, misericórdia, pastor. E eu chorei em cima daquele versículo, e para mim aquilo é um objetivo. Vocês não têm ideia o quanto eu estudo. Porque para mim aquilo é um objetivo, o colérico é movido a resultado. Eu coloquei aquilo como objetivo, e eu quero alcançar o objetivo, porque eu quero manusear bem a verdade e entender do que eu falo. Porque é muito sério, irmãos, pegar o microfone na mão e trazer qualquer coisa sem ter estudo. Sem entender o que está dizendo, para não falar algo que não está na palavra de Deus. Isso é muito sério. Nós que estamos ministrando a palavra, precisamos ter uma atenção triplicada, quadruplicada, quando pegamos algo para ministrar a igreja, porque às vezes uma palavra errada, irmãos. E assim é o colérico. O colérico tem uma força dentro dele, movida no fogo. Se você precisa ser jogado para frente, procura um colérico. Se você precisa de resolução, procura o colérico, porque ele é resolutivo. Se você tem um problema, conta para o colérico, porque ele vai te dar uma solução. Ele sempre vai dar, sempre. O colérico, ele é resolutivo, é resultado, é para onde, já fez. Tem algo para fazer, joga na mão do colérico, porque ele vai matar no peito e vai fazer, conseguindo ou não. Não tem habilidade, ele caça habilidade, não é mesmo, pastor? Não sabe
sempre, te chutar para frente. Não, vamos, você vai conseguir, vamos, bora. Não desiste não, vamos. Esse é o colérico. Só que o colérico, por ele ter esse fogo intenso dentro dele, ele precisa ser tratado. Porque esse fogo pode virar uma raiva que incendeia uma floresta. Deus me chamou como colérica para ser alguém que impulsiona as pessoas para frente. Vamos, nós vamos conseguir. O alvo é lá, não olha para o lado, vai para frente. Foi para isso que Deus chamou o colérico para ele ser. Só que se ele não é tratado, ele trata esse fogo, incendeia a vida do irmão, taca fogo e mata e pronto, tira para fora da igreja. Não é verdade, pastor? Esse é o colérico. Todos os temperamentos precisam do tratamento de Deus. Porque, lembrando, o temperamento é a essência de Deus dentro de mim, dentro de você. Mas essa essência precisa funcionar. Grava essa palavra. A tua essência precisa funcionar na totalidade daquilo que Deus chamou eu e você para ser. Amém, igreja? Uma outra hora eu entro mais sobre isso. Vamos mudar de assunto. Tudo isso, natureza humana, desejos, vontades, alma, eu, tudo isso acoplado. Pega essa salada toda aí de informação e eu vou chamar tudo isso de alma, para ser mais específica com os irmãos. A minha alma, dentro de mim, está no modo de ser, agir, reagir, sentir e me expressar. Tudo isso sou eu, tudo isso é você. A minha alma, dentro de mim, nós somos corpo, alma e espírito. E Romanos vai dizer que o Espírito de Deus se une ao meu espírito. Quando eu morrer, o meu corpo vai para debaixo da terra. E a minha alma, ela é julgada. Logo, entendendo toda aquela condenação que eu citei no começo da introdução da mensagem, essa condenação foi trazida para a minha alma, para os meus desejos, para a minha natureza, para a minha carne. Essa condenação é para a minha alma, não é para a minha carcaça e não é para o meu espírito, é para a minha alma. A minha alma, que é toda a essência do meu ser, tudo isso, meu temperamento, minha personalidade, meus impulsos, tudo isso é a minha alma. Focaram até aqui, irmãos? Vocês estão vivos? Amém. A minha alma, ela manda impulsos para o meu corpo, que é essa carcaça aqui, ó. Tá vendo? O que a terra vai comer ali, com os vermes, ali, com os negócios debaixo da terra. Mas eu não vou, não, eu quero ir no arrebatamento. Quem quer ser arrebatado aqui? Aleluia! A minha alma manda impulsos para o meu corpo reagir. O meu corpo, a minha carcaça não obedece o meu espírito. Lembra que no meu espírito, o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. Se você estiver duvidando dessa parte, irmãos, eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 8, versículo 16. Talvez tenha alguma mente duvidando desse pedaço. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito. Amém, igreja? Amém. Somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus se une ao meu espírito. Só até aqui no versículo. A minha carne, a minha carcaça não obedece o meu espírito. A minha alma obedece, ou a minha carne obedece a minha alma. Um exemplo: quando a minha alma e a tua alma fica triste, o que reage no nosso corpo? O choro, as lágrimas. Vocês estão entendendo como a alma domina a minha carcaça, o meu corpo? Vamos falar para os bocudos agora. Levanta a mão. Eu? É só eu? Ninguém aqui é bocudo? Me trata, Jesus. Eu oro todo dia. Só tem eu e a irmã de bocudo? Levanta a mão, irmãos. Ó, Deus está vendo. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxo. Eu estou aqui confessando o meu pecado. Aos bocudos. Você escuta um negócio. Você está ali num diálogo, para não dizer uma discussão, porque nós não discutimos. Amém, igreja? Amém.
Foge de discussão, irmãos. O Espírito Santo detesta a discussão. Começou bate-boca, fecha tua boca e sai do ambiente. Começou gritaria, você vê que você vai se alterar, vaza. Se você não consegue controlar a tua boca, o Espírito Santo detesta gritaria. Verdade. A minha alma escuta, nós estamos ali no meio de um diálogo. Aí uma pessoa fala um negócio ali que entra assim, ó, porque entra igual uma foice. Quando você viu, você já rebateu. Não é verdade, Cruz Bocuda? Quem que reagiu? Porque você sentiu entrar. Quem reagiu? A alma reagiu. O meu corpo. O versículo que o pastor leu aqui logo no início do culto, falando sobre a alma, sobre o que a boca fala. Na verdade, a boca só fala o que está cheio do coração. E a alma está falando. Porque o corpo só obedece à alma. Então, o que está dentro da alma, a boca está falando. Jesus me trata, Jesus. Ofensas, amarguras na alma, reagem aonde? No corpo, doenças. Hoje existem estudos comprovados que câncer pode ser desenvolvido através de amarguras dentro da alma. A tua alma está tão angustiada, cheia de raiz de amargura, cheia de tristeza, cheia de ofensas. Irmãos, ofensa, eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque cá entre nós, dentro dos 4 temperamentos, o temperamento colérico e o temperamento melancólico, alguém se identificou com os temperamentos aqui? Todos se identificaram? O colérico e o sanguíneo têm dificuldade, e o melancólico tem dificuldade a perdoar. E ofensa é uma coisa, irmãos, ofensa é uma isca do diabo. É uma arapuca ali, ó. Sabe por quê? Deixa eu ver se eu vou lembrar onde está, se não me engano, em Hebreus. Cadê Hebreus? Hebreus, se eu não me engano, que é o Hebreus. Calma aí, irmãos, eu quero mostrar para vocês na Bíblia. Aqui, ó, Hebreus capítulo 12. Vou começar no 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Coloca na RC, fazendo favor, irmão. A tradução de lá está melhor, esse versículo. Está mais fácil o entendimento. RC? A RC, ou RC, revista corrigida Almeida. Segui a paz com todos. Com meu marido também. Amém? Amém. Segui a paz com todos. Irmãos, casa que não tem paz, tem quem? Não tem como. Não tem como. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Próximo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então quer dizer que eu posso me privar da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É aquilo que a gente conversou aqui no começo da mensagem. A graça de Deus é que eu era uma pecadora miserável, eu estava perdida nos meus pecados, nos meus delitos, eu fui destituída da graça, da glória e da presença de Deus. Mas isso aqui me priva da graça de Deus. Voltando lá, paz, fora outros versículos que tem para trás para mim não perder, prosseguir no tempo. Paz, falta de paz, tudo isso, raiz de amargura brotando, vos perturbes, isso me priva da graça de Deus. Isso me priva da minha salvação. Raiz de amargura, irmão, sabe o que é raiz de amargura? Ofensa. É ofensa acumulada. Aí ela vai brotando, ela vai descendo mais fundo na alma. Ela vai entrando lá dentro dos cômodos, dentro dos porão da alma, vai se amargurando, vai criando lodo, vai criando sujeira, aquilo vai acoplando, aquilo ali começa a impregnar na tua alma. Quando você vê, já brotou uma raiz de amargura, aquilo te perturba e muitos são contaminados por ela. Porque você sempre está falando. É exatamente isso. A alma em tribulação. O meu corpo sente, sabe como? A mente e meu corpo entra em surto, entra em crise. Sabe aquele momento que você dá uma surtada?
Você entra naquela crise de identidade, crise não sei das quantas, tudo quanto é crise que você entra no casamento, crise com que eu não sei se meu marido me ama, eu não sei se a minha filha me ama, eu não sei se ninguém me ama, se o pastor me ama. Sabe essa crise? Ela externa no teu corpo, porque ela perturba a tua mente, mas ela está dentro da tua alma. A alma entrou em tribulação e ela vai gerar crise no teu corpo. A alma batida, semblante abatido. Você pode ver, se a pessoa tiver, ela é uma pessoa normal. Porque o crente, irmãos, pode ser feio, de feiura, mas ele tem uma cara bonita. Entendeu? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então não tem cara feia para o crente. Você pode ter os dentes feios, o cabelo feio, a sobrancelha feia. Vai lá arrumar comigo a sobrancelha, bem, irmãos? Você pode ter o nariz torto, mas o coração alegre, cheio de Deus, cheio da paz do Espírito de Deus. Ele aformoseia teu rosto. Você já viu um irmãozinho, uma irmãzinha cheia de Deus que tem as caras todas esquisitas, assim, você fala, é desprovido da beleza, mas tem uma beleza, um brilho, uma lindeza de Cristo? É alma. Coração alegre, formoseia o rosto. Aí você vê o irmão assim, carrancudo. Você olha no olho dele, você não consegue nem ver o olho, você só vê aquela coisa escura, aquela tristeza. Nem parece que é crente, nem parece que está debaixo da graça, nem parece que foi salvo, nem parece que vai morar no céu. Eu vou morar no céu, amém, igreja? Essa é a nossa esperança, igreja. Não se esqueça disso, não. Tudo isso é alma amargurada, triste. Alma. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Todas as minhas reações, grava isso. Todas as minhas reações manifestam aquilo que foi e o que não foi tratado, transformado e santificado por Jesus Cristo. Todas as minhas reações. Lembra da reação do bateu, levou? Lembra da reação? Reações. Aquela pessoa que você fala uma coisa, ela trava, ela bloqueia. Ela escuta uma palavra gatilho, você bloqueou, a pessoa não faz mais nada. Todas as minhas reações manifestam o que foi tratado e o que não foi tratado dentro de mim. Lembra que eu disse que o colérico taca fogo numa aldeia inteira? Se eu sou uma colérica que está tacando fogo, essa minha reação mostra que eu não fui transformada naquela área. Agora, se eu sou uma colérica que estou, vamos, vai, vamos, força que você consegue, segura na minha mão que eu te ajudo. É a área que está manifestando o que Jesus transformou em você. Não se esqueça disso. Eu tenho um assunto para essa pregação. Vocês querem ouvir? Não hoje, não dá tempo? Alguém quer ouvir sobre isso? Claro. Irmãos, dando essas informações, vamos voltar para o texto. Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte, presta atenção no texto, irmãos. Irmãos, eu estou estudando gramática. Sim, uma coisa paralela aqui no meio do assunto. Irmãos, isso é essencial eu descobrir para a interpretação de textos. Igual o pastor disse, não tem como ler a Bíblia assim, blá, 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 blá. Cada ponto, cada vírgula está ali por um motivo. E cada palavra muda o sentido de uma frase, de um contexto inteiro, por conta de uma vírgula que você pulou, por conta de você não ter pesquisado uma palavrinha que dá o sentido em todo aquele contexto. Por isso que tem um monte de heresia, um monte de deturpação da palavra, porque a pessoa ela lê ali, lê, não busca no dicionário, não respeita a pontuação. Quando vê, está falando nada com nada, e não tem nada a ver com o texto. Eu estou estudando gramática, irmãos, porque eu não quero fazer isso. Um assunto aleatório, vamos voltar para o texto. Parabéns, colérica, vou dar resultado. Eita Deus. Quero dizer a vocês o seguinte, 2 pontos. Deixem, grava essa palavra. O que é deixar, irmãos? Quando você deixa uma coisa. Deixar é abrir mão. Ele está dizendo assim, ó, quero dizer a vocês o seguinte, deixem, abram mão. Abre mão da tua natureza, abre mão da tua razão, abre mão das tuas verdades.
Porque às vezes a sua verdade só serve para você, não serve para os outros. Abre mão dos seus desejos, das suas cobiças. Abre mão das tuas inclinações carnais. Deixem que o Espírito de Deus dirija. O que é dirigir? Você se dirige em carro, moto, bicicleta? Dirigir é o quê? É governar. É conduzir. É direcionar. Abra mão e deixe que o Espírito governe a vida de vocês e não obedeçam os desejos dessa natureza. Se eu tenho como não obedecer, quer dizer que a opção está no meu alcance, no meu controle. Eu decido se eu obedeço ou não. Estamos diante de uma verdade e eu obedeço se eu quiser. Se eu não quiser, eu não obedeço. Então quer dizer que o que não está sendo obedecido na minha vida é por decisão minha que eu não quis fazer. Deixem, abra mão dessas vontades pecaminosas e deixe que o Espírito de Deus governe, conduza a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. 17. Porque, presta atenção nisso, porque a nossa natureza humana, porque a minha alma, porque a minha carne, os meus desejos é contra o que o Espírito quer, o que a minha alma quer, o que os meus desejos quer, o que as minhas concupiscências quer, o que a minha cobiça quer, é contra o que o Espírito quer. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu, irmãos? Amém. Dá uma glória a Deus. Eu quero saber se vocês estão acordados mesmo. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês... Digam bem alto. E por isso vocês não podem fazer o que vocês... Vamos pegar um paralelo lá em Romanos rapidinho. Romanos 7:15. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu não quero, aquilo que odeio. Vocês estão entendendo a assimilação do versículo? O bem que eu quero fazer, eu não faço, porque a minha carne, a minha alma, as minhas vontades militam contra o Espírito. Ela não obedece o que o Espírito quer. E fica essa luta, essa guerra dentro de nós sendo travada todos os dias, pela qual eu preciso decidir, voltando para Gálatas, decidir obedecer, deixar abrir mão das minhas vontades e me submeter à vontade do Espírito, para que eu tenha uma vida, o que? Debaixo da graça, irmãos. Por que debaixo da graça? Porque um crente que vive no pecado não está na graça, não. Deixa eu fazer um outro paralelo aqui que eu me lembrei agora. 1 Coríntios, versículo 9. Irmãos, preste atenção nisso. Aquele que carrega o nome de Jesus, que fala que é crente, aparte-se do pecado. A graça, ela nos alcançou mediante o sacrifício de Cristo. Mas isso não quer dizer que eu deva viver uma vida debaixo do pecado. Isso não quer dizer a graça. Tem uma geração só da graça agora, né? A graça me basta, porque a graça me salva, porque a graça, porque Deus sabe de todas as coisas. Porque a graça, sim, glória a Deus, temos a graça. Mas em Romanos vai dizer também que, deixa eu ver aqui, quer ver? Romanos 6 fala assim, vai falar da graça. Romanos 5:20. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus pela graça.
Porque se não fosse pela graça, eu ia estar no inferno, irmãos. Eu não ia ter salvação. Não tinha jeito para mim, não. Capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Preste atenção nisso. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Porque nós vivemos na graça. Não é isso que eu ouço muitas pessoas pregando isso, que a graça, a graça, a graça. Mas por conta da graça superabundando em cima de um pecador miserável como eu sou, por conta disso eu vou continuar na prática do pecado? Paulo vai dizer aqui, no verso 2, é claro, leia para mim. É claro que não. Nós já corremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Vocês leram comigo, não é eu que estou inventando. Vocês estão vendo? O que a gente leu em Gálatas 6, 25, 24? Que as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Logo eu vou viver no pecado? É claro que não. É eu que estou dizendo, irmão. Vocês estão lendo junto comigo a mesma coisa ou é só na minha mente? Amém. Depois eu volto no texto de Coríntios. É uma guerra infindável. Uma guerra infindável. Já estou terminando, irmãos. Ficou claro até aqui o governo da carne, da natureza humana e o governo do Espírito? No verso 19 de Gálatas 5, vai falar assim: as coisas que a natureza humana produz. Na tradução ARC, vai dizer que a natureza humana produz obras. E no verso 22 vai dizer as coisas que o Espírito de Deus produz. Na tradução ARC vai dizer que é frutos. A natureza humana produz obras, atitudes, ações, coisas instantâneas. E o Espírito de Deus produz frutos. Grava essa parte que daqui a pouco eu volto nela. Vamos ler o verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Irmãos, eu sei que é um assunto bastante polêmico, mas é um dos pecados que mais mancha as vestes do crente. E ouso dizer, baseado dentro de um versículo que eu vou citar para os irmãos, para não ficar na minha... Falar, ela está inventando. Quem essa menina pensa que é para falar de mim, para falar alguma coisa do tipo? Eu não penso que eu sou nada. Eu subo aqui com esse microfone na mão, me jogando para nada. Eu não sou ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sou tão pecador e miserável quanto qualquer um dentro dessa casa, dessa reunião. Irmãos, eu estou somente falando a palavra de Deus. Tudo que eu tenho citado aqui, eu tenho mostrado versículos bíblicos. Aliás, nada do que eu tenho passeado aqui estava no meu esboço. Então eu creio que é o Espírito nos dirigindo para isso, porque é a palavra que liberta. Não é as minhas palavras. É o engano que temos na nossa mente, achando que nós podemos viver na graça, fazendo o que quer, e não é bem assim que a Bíblia diz. Estou mentindo, pastor? Irmãos, as coisas que a natureza humana produz são elas a imoralidade sexual. Dentro da produção dessas obras, eu digo a você que tais que vivem na prática dessas obras não vai herdar o reino dos céus. Vamos voltar para Coríntios, que é onde eu queria ler. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Eu vou ler bem devagar. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Isso significa o que, pastor? Não vai entrar no céu. Não se enganem. Então, quer dizer que se eu acho que eu vou entrar no céu com tais práticas, eu estou
os imorais. Está lá nas obras da carne. Os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus. É eu que estou dizendo, irmãos, ou vocês estão lendo o mesmo texto que eu? Voltando para Gálatas 5, as obras que a nossa natureza, a nossa alma, as nossas paixões, a concupiscência, tem uma tradução da Bíblia que usa muito essa palavra, são desejos materiais e sexuais. A imoralidade sexual abrange isso tudo. Se você pegar um dicionário e destrinchar o que é imoralidade sexual, você vai entender que todo tipo de obscenidade, de depravação, de deturpação da natureza humana, porque ela foi criada e feita para ser feita, vocês estão me entendendo até aqui? E se enquadra dentro da imoralidade sexual. Fornicação, irmãos, é pecado. Masturbação, irmãos, é pecado. Vou fechar a janela para os homens que estão aqui. Irmãos, fechem os olhos, só as mulheres, amém, igreja? Amém.